E a chuva voltou do sudoeste goiano. O clima traz alívio aos produtores da região, considerando que já tinha plantações de segunda safra precisando desta melhoria de temperatura e, claro, que também da pluviometria. E agora já vem trazendo essa esperança maior de segunda safra. Esta previsão foi divulgada em primeira mão pelo gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO, André Amorim. Segundo ele, para os agricultores, a promessa de chuvas já estava dentro do esperado. Ele também faz uma previsão até maio. O sudoeste goiano aqui já está bem interessante, uma situação de chuvas mais tardes aí. Então, assim, de quarta para quinta, quinta para sexta, a gente já tem chuvas ocorrendo na região sudoeste do estado. Nós estamos num período que a gente fala de transição. Além de nós vamos sair do verão, entrar no outono, e aí nós temos aquela configuração que ao caminhar, né, um pouquinho mais para frente, as chuvas vão se reduzindo. Então, março ainda nós temos expectativa de chuvas, apesar de irregulares ainda acontece, e também teremos abril, há uma expectativa de chuva para abril, mas para maio essas chuvas vão praticamente já cessar. O que nos chama atenção é que, apesar das chuvas que ocorreram, nós ainda temos um cenário favorável aí, e observando um pouquinho mais, se essas chuvas não vierem aí com uma certa intensidade, nós teremos uma situação bem crítica no período seco. Então, a gente fala assim, no sentido qual? Crise hídrica, né? Que possa acontecer aí para os próximos meses. Em relação ao mesmo período do ano passado, o representante do CIMEGO alerta que os agricultores encontrarão desafios em relação à colheita na segunda safra deste ano. No ano passado, as chuvas cortaram um pouco mais cedo, então meados de abril. Então, ainda assim, nós estamos aí alertando. O produtor tem que ficar atento, porque essa segunda safra ela pode ser, sim, prejudicada pelas ondas de calor. Para finalizar, o especialista expõe alternativas e estratégias que o produtor rural deve se atentar neste período, que mesmo com as chuvas irregulares, ainda permanece abafado, já que não serão pancadas frequentes. A questão do amigo produtor rural, ele tem que ficar muito atento, né? Isso interfere praticamente na segunda safra, né? Diretamente na segunda safra. Essas ondas de calor que ocorreram no Brasil agora recentemente, bem a lavoura de milho, tanto em São Paulo quanto no Paraná. Aqui em Goiás o pessoal também está bem apreensivo. Outros escolheram outras cultivares para evitar ali uma questão de, por exemplo, girassol, estão escolhendo sorgo. Precisamos de planejamento para período de estiagem, precisamos de planejamento. Por que período de estiagem? Nós temos que ter água reservada, nós temos que ter estratégia. Isso vai favorecer o mercado. O mercado ele entende que ele pode ter uma cultura num período de muito estresse, onde ele tem água reservada. Então, nós temos que fazer um planejamento de ações. Então, o amigo produtor rural, ele tem que estar planejando sempre, e mais do que nunca. Por quê? O clima e o tempo, né, no geral, o clima vai estar afetando a produção. Essa indústria a céu aberto, ela é muito frágil diante da questão do clima. Porque acontece as ondas de calor, nós não conseguimos parar. Acontece as chuvas intensas, nós não conseguimos parar ela. Mas a gente consegue traçar estratégias para passar esses momentos mais difíceis aí na história.